Amém. Bom dia. Feliz Natal. Muito bem. Isaías 9 é o texto que a gente vai ler hoje de manhã. Isaías 9, os versículos 1 até o 7. Isaías 9, 1 a 7, diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Senhor, que o Senhor continue falando com a gente agora de manhã, que todo o nosso pensamento, todas as nossas emoções, tudo aquilo que a gente trouxe com a gente e tudo aquilo que a gente espera para o restante do nosso dia e do nosso ano, que tudo isso se coloque diante do Senhor agora, para que a gente possa acalmar as nossas multidões internas, para que a gente possa escutar, aprender e sermos transformados pelo Senhor. Obrigado pela graça que é poder ter acesso à Tua Palavra e podermos nos reunir como família e como igreja de forma tão livre para que a gente possa aprender um pouco do Senhor. Isso é imerecido, nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, mas que pela graça do Senhor a gente pode se aproximar mais uma vez do Senhor. Então que o Senhor nos transforme, nos desafie, fala com a gente agora de manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pois bem, eu na verdade não sabia que eu tinha que contar o que eu vivi nos 19 anos de missão, acabei de ficar sabendo agora, enquanto eu subia no palco. O que eu sabia que eu tinha que falar sobre Natal, mas não tem como falar de 19 anos de missão sem falar de Natal. Eu acho que não tem como falar de nada familiar se a gente não passa pelo assunto do Natal. E, na verdade, uma graça que a gente teve, independente do ano que você entrou aqui, porque às vezes parece que, se você entrou aqui, sei lá, uns 10 anos para cá, eu acho que já tinha esse prédio todo 10 anos atrás, né? Parece que apertou um botão, o prédio construiu, tipo um pula-pula inflável e pronto. Mas, na verdade, as coisas não aconteceram assim. Na verdade, nada acontece assim. E se você chegou há pouco tempo atrás, tem umas coisas que, na verdade, acontecem desde o começo da missão. Apesar da gente ter tido uma época bem polêmica, que não me deixa nenhuma saudade. Estou brincando, foi divertido, a gente cresceu muito. Mas a gente andou se divertindo bastante com blogueiros por aí. E aí, às vezes, as pessoas conheceram a missão por conta disso.
Nossa, aquela igreja que faz tal coisa, que tem tais pessoas que usam tal roupa em cima do palco, dançando tais músicas com tais roupas em cima do palco. E aí, tipo, tiram totalmente de contexto o que estava acontecendo e publicam na internet, blá, blá, blá. Vocês sabem, né? Essas coisas que acontecem. E aí, na verdade, às vezes as outras pessoas vêm na missão e falam, uau, tem luz. Tipo, domingo de manhã, tem luz ligada no palco, uau, que igreja que acha que é gringa, não sei o quê, blá, 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 mimimi. Mas, enfim, para quem está aqui de verdade, para quem está aqui há bastante tempo, sabe que uma das coisas principais da missão é a escola bíblica. Na verdade, quando a gente era adolescente, tinha uma frase muito famosa que era escola bíblica ou morte, tipo independência ou morte. A gente falava que era escola bíblica ou morte. Porque, tipo, se a pessoa faltasse à escola bíblica e como tinha menos gente, chave do carro. Minha chave do carro está dentro da minha bolsa. Minha chave do carro está dentro da minha bolsa. A quem de direito. Então, tipo, se a pessoa faltasse à escola bíblica, estava lascada, fuzilada e por aí vai. Então, a gente tinha super medo de faltar domingo de manhã, porque não podia. Ainda não pode, né? Mas como tem mais gente, não sei. Enfim, mas a igreja continua com esse princípio da escola bíblica ser um horário muito sem desculpas para você faltar. E eu estou dizendo isso por quê? Porque isso reflete a importância que a Bíblia tem nesse lugar. Apesar das pessoas que não conhecem, isso eu acho que é gente que nunca foi para a universidade, porque na universidade a gente aprende, apesar de se terem professores universitários burros que não sabem disso, na universidade a gente aprende que é uma premissa que só se critica aquilo que se conhece. Se você não conhece, não critique. Isso é premissa acadêmica. Não se pode debater um assunto se você não tem conhecimento sobre o assunto. Como a gente tem uma grande parte da população gospel, aparentemente, que não frequenta a universidade, eles não sabem isso e criticam sem conhecer. Enfim, a gente faz isso também, né? No dia a dia, muitas vezes, porque dá uma zoada aí no córtex frontal, a gente baixa uma burrice, aí a gente critica sem ter conhecimento total daquilo que a gente está debatendo sobre. Enfim. Mas se você tem conhecimento, você sabe que aqui a Bíblia é bem prioridade, e, tipo, se não está na Bíblia, não faça, por favor. E eu estou dizendo tudo isso porque tem uma coisa na Bíblia, entre várias, porque a Bíblia é um livro bem bacana. Se você ainda não leu inteiro, leia, põe tipo alvo para 2016, naquela folhinha bacana que a gente recebe há 19 anos, todo dia 31, está aí mais uma coisa da história da missão, todo dia 31 a gente recebe uma folhinha para botar os alvos. Boa parte das pessoas, inclusive eu, perde a folhinha até março ali, a gente já não sabe mais onde estão os nossos alvos, mas enfim, um bom alvo é ler a Bíblia inteira. É um livro bem interessante que baseia a sua fé, aquilo que você diz que vive, então está aí uma dica. E às vezes as pessoas falam que é muito difícil ler a Bíblia, que tipo, Gênesis é bacana, tem muita história legal, né? Pan, mundo, criando e tal, dilúvio, Abraão, Jacó, José, não sei o quê, tem um negócio bem movimentado, né? Êxodo também é movimentado ali, 10 mandamentos, quem viu a novela, não vale, tem que ler Êxodo do mesmo jeito. E aí você vai naquele ritmo ali, Gênesis, Levítico, dá uma quedinha. Já dá uma desanimada. Números, aí só quem é crente mesmo lê números. Se a pessoa não... É teste de conversão, se você aguenta ler números. E é tão sagrado quanto Gênesis, é tão sagrado quanto Apocalipse. Números é tão pentecostal quanto livros proféticos. E uma coisa que eu aprendi aqui na missão é que toda a Bíblia aponta para Jesus. Independente se você estiver lendo Apocalipse, livro profético ou Números, a Bíblia inteira aponta para Jesus e para o plano de redenção. Pronto. Se você começa a ler a Bíblia entendendo isso, fica um pouco mais fácil de ler. Porque aí você pega um capítulo de Números, vamos usar de exemplo,
E aí você começa a ler aquele capítulo pensando, preciso encontrar Jesus nesse capítulo. Lê um capítulo, tá bom, não precisa forçar a ler 50 capítulos num dia. Não encontrou Jesus? Tudo bem, amanhã tem outro. E aí você vai lendo capítulo por capítulo, tentando encontrar Jesus. Pasmem-se, você vai encontrar Jesus em Números. E você vai encontrar o plano de redenção até em Números. E na Bíblia inteira, porque a Bíblia toda serve para apontar para Jesus e para tudo que Deus fez para resgatar a humanidade de volta para Ele. Por exemplo, tem um texto muito legal que eu gosto lá em Esther, no final do livro de Esther, que aí passa toda, como todo mundo é crente agora, né, depois do apelo, passa toda aquela história de Amã, que Amã era o inimigo do povo, Esther já tinha sido feito rainha, Amã queria matar todos os judeus, Esther era judia, e aí Esther tinha um tio, Mordecai, que avisava para ela, dava os spoilers lá do que Amã queria fazer, e aí Esther se encorajou, tomou uma atitude, botou o povo todo para orar, foi falar com o rei, e aí o povo foi liberto, os judeus não foram exterminados por conta de Amã. Libertação, aquilo que Deus tem para a gente. Que a gente seja liberto de sistemas opressores, espirituais, não só políticos. E aí o legal é que no final do livro de Esther, lá no capítulo 9, eles fazem uma super festa, que eu acho que parece Natal. Chega no capítulo 9, eles fazem super banquetes e trocam presentes. Não é Natal isso? Eu acho que isso é Natal. Se Lutero não disse que não, é porque é Natal. É Natal! Porque a Bíblia toda aponta para isso. Se não aponta para o nascimento de Jesus, está apontando para a cruz, está apontando para a segunda vinda, está apontando para a ressurreição, para alguma coisa dessa vida cristã, a Bíblia inteira aponta. O Velho Testamento grita e proclama que Jesus está vindo, em cada detalhe, inclusive nessas sutis histórias de Natal. E esse pedaço da Bíblia que a gente leu aqui, de Isaías 9, é um texto claro, uma profecia clara sobre a vinda do Messias. Ele está, com todas as letras, falando, pois um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Está falando, no caso de Jesus, dessa vinda do Messias, que virá como um bebê nascer para fazer tudo o que precisa ser feito. É um texto super natalino. E tem aqui alguns elementos que eu acho que não podem faltar no Natal. Alguns elementos básicos que a gente precisa manter em todos os natais para que sejam natais de verdade. E o primeiro está bem no começo do capítulo, versículos 1 e 2. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O primeiro elemento que não pode faltar no nosso Natal é a mudança. E a gente, inclusive, tem falado muito sobre isso aqui, né? Que ano que vem vai ser o ano da mudança de hábito. E é um elemento essencial para todo Natal. Na hora de você enfeitar a sua árvore na sua casa, pode ter árvore, você não vai para o inferno porque botou uma árvore de Natal na sua casa, fique tranquilo. E aí, na hora que você for enfeitar a sua árvore, você tem que colocar esse enfeite. Você tem que trazer para o seu Natal esse primeiro elemento, que é a mudança. A primeira palavra aqui desse capítulo é mas. E é estranho começar uma frase assim, né? Tipo, oi, tudo bem? Mas tudo bem. Não faz sentido algum, as pessoas não falam assim. Bom dia, tudo bem? Mas bom dia. Não existe isso. Se a gente usa um mais, é porque a gente está contradizendo uma coisa anteriormente dita. Então, vamos ver o que o profeta estava dizendo antes. Capítulo 8, versículo 9. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco.
Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos, que xerezeiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo, se amaldiçoarão o seu rei e ao Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para as densas trevas. Natal. Que texto natalino. Que texto atual, não? Parece que está descrevendo o nosso querido e longo 2015. Está tudo zoado, está tudo errado, está tudo com problema, está tudo com medo. E aí ainda tem povo de Deus que, ao invés de ir para a lei e para o testemunho, estão indo para o que não presta. E aí, quando a gente olha para a terra, o que a gente encontra? Angústia, escuridão e sombras de ansiedade. Bem atual. E aí, nesse nosso Natal, nessa nossa véspera de Natal, às vezes é isso que você tem visto. Você olha ao seu redor e o que você vê? Angústia, escuridão e sombras de ansiedade. Às vezes não é nem sombra de ansiedade, é a ansiedade inteira que já chegou. 2016 está vindo, boletim de imposto está chegando, e quem traz não é mais carteiro, é a ansiedade. A pessoa, a ansiedade vem, não tem nem mais sombra. E aí, no meio dessa confusão toda, Isaías continua a sua frase, porque mais não é começo do zero, né? É uma continuidade. No meio dessa escuridão, no meio dessa angústia, no meio dessa ansiedade, Isaías diz: mas para esse povo todo andando em trevas, tem uma luz chegando. Para essa confusão toda, para essa angústia, para essa ansiedade, para essa falta de resposta, andar no escuro é não ter direcionamento. Andar no escuro é não ter segurança. Para essa falta de tudo que se tem, vai ter jeito, é Natal. Não existe Natal sem mudança. Por mais caótico que seja a sua situação, por mais desesperador que seja o contexto, às vezes nem externo, às vezes é por dentro. Por fora está tudo maravilhoso, é sol, é verão, é praia, férias, mas por dentro acabou. Por dentro não tem mais nada, por dentro não tem mais segurança, por dentro não tem mais estabilidade, por dentro só tem angústia, ansiedade e escuridão. Mas é Natal. E não existe Natal sem mudança. Não existe Natal sem transformação. Não existe Natal onde as coisas continuam do mesmo jeito. Isso não é Natal. Isso pode ser qualquer coisa. Isso pode ser um jantar em família, isso pode ser uma decoração bacana na sua casa, isso pode ser um dia que você ganha feriado no trabalho. Chame do que quiser. Mas se não tem mudança, não é Natal. E não só um dia específico. Não é dia 25 que você vai acordar e está uma pessoa transformada, maravilhosa, cheia de dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não. Não é específico do dia 25, dia místico. Mas este evento Natal, que pode ser todos os dias, é um evento que inclui a mudança. Não existe Natal sem mudança. Olha, Esther, o Natal do Velho Testamento, um exemplo de Natal, uma sombra de Natal, um prenúncio do Natal. A situação mudou.
Aquilo que perseguia morreu. A ameaça acabou. E não só no contexto externo. Internamente, Esther foi mudada. Era uma menina um tanto medrosa. Quando o tio dela chegou para mandar ela fazer o que ela tinha que fazer, ela falou, mas tio, o rei me mata se eu chegar na presença dele. Aí quando a gente vai ver, Esther diz, se eu perecer, pereci. Isso é Natal. Uma mudança interna, um banho de coragem, mudança de hábitos. Isso é Natal. Natal é tempo de mudança. Não existe Natal sem transformação. E essa coisa que ele fala aqui no versículo 1, terra de Zebulon, terra de Naftali, terra desprezível. Quando a gente vai lá para Mateus 4, está Jesus lá, na beira dessa terra, passando pela terra e fazendo milagres, chamando os discípulos para serem pescadores de homens. Porque a terra desprezível, como diz o profeta, se torna caminho glorioso do mar. Natal. Natal é lugar de mudança. Natal é tempo dos nossos lugares desprezíveis se tornarem caminhos gloriosos, se tornarem caminhos de anunciação de Jesus, se tornarem caminhos de discipulado, se tornarem caminhos que são de vida. Não existe Natal sem mudança. Mudança de trevas, como a gente acabou de ver aqui. Pessoas que andavam em trevas, essa é a maior mudança. Se entregam a Jesus, convertem os seus caminhos, passam a ver essa luz maravilhosa. Isso é o que Jesus veio fazer. Nos resgatar do império das trevas, para nos levar para o reino da sua maravilhosa luz. O profeta diz, o povo que andava em trevas, esse povo do capítulo 8, de angústia, de ansiedade, de escuridão, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso é o verdadeiro Natal. Um Natal em que o nosso contexto externo e interno é mudado. Ainda mais, além do Natal ser um tempo de mudança, e um dos elementos fundamentais para o Natal ser a mudança, um outro elemento é a memória. Olha o versículo 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti quando repartem os despojos. Versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Na verdade, a gente é um povo meio sem memória, né? Quantos aqui sabem quem foi Antônio Gil Veloso? Muito bem. Quantos aqui sabem quem foi Hugo Musso? Muito bem. Quantos aqui sabem quem foi Henrique Moscoso? Muito bem. Já tivemos uma prova clara que somos um povo sem memória. Ponto. A gente não precisa nem discutir isso. A gente é ruim. A gente é ruim de memória. Você vai daqui, independente do que acontecer, né? Se tirar Dilma, deixar Dilma, faz o que for. Quem que você vai votar? Será que vai ser coerente com o seu voto antigo? Será que você se lembra do seu voto antigo? É difícil. É difícil a gente lembrar. Quem já foi acusado de quê nesse país? É difícil, é muita gente para a gente lembrar. Então fica complicado. Se a gente não tem memória para coisa boa, oxe, é ruim. A gente é ruim de memória. A gente é um povo brasileiro, é um povo sem memória. Quando você vai passando assim, ó, e vendo um monumento, pergunta para um compatriota seu: quem que é essa pessoa? Não sabe. Não sabe. Vai na prainha, no Museu Homero Macena. Quem é Homero Macena? Não tem lógica isso. Você não sabe quem são as pessoas principais, nem eu, da nossa cidadezinha maravilhosa. E olha que a nossa cidade é pequena. Não tem tanta gente assim para movimentar. Mas a gente não sabe, a gente é sem memória. A gente é um povo que bateu a amnésia e ficou. É uma amnésia cultural. Devia fazer uma dissertação sobre isso, né? Uau! É isso que somos. Um povo sem memória. Mas não existe Natal sem memória. Da mesma forma que não existe Natal sem mudança, quando o Natal chega, quando Jesus nasce, algo muda. Não sei o que, não sei como, mas muda. Não tem como as coisas continuarem do mesmo jeito quando é Natal. Da mesma forma, não tem como ser Natal se não tem memória.
E memórias boas, né? Quando a gente pensa de Natal, a gente pensa em coisa boa. Quando eu era criança, ia para a casa da minha avó. Quando eu era criança, ia para a pracinha brincar com os amigos, porque a gente era muito pobre, não tinha brinquedo. Quando eu era criança e, sei lá, tocava show do Roberto Carlos, porque isso é desde o Gênesis, já tinha show do Roberto Carlos. Então, memória. Natal é memória. É uma delícia, sim. Às vezes você não tem uma memória muito boa, mas Natal continua sendo memória sempre. Olha o versículo 3 que a gente leu. Ele fala de ceifa, que eles se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Sabe o que é ceifa? Ceifa é final da plantação. Ceifa é o prêmio. Vencemos o tempo de plantar. Agora vamos ceifar. Acabou. E a gente acha que é só vitória agora, só bênção, só daqui para frente. Mas no fruto vem memória. Esse fruto já foi semente, esse fruto já foi trabalho. Tem uma música que a gente cantava muito aqui, que eu não vou cantar para vocês, porque é Natal, e vai ficar todo mundo feliz agora, porque eu não vou cantar. Porque se eu cantasse, ia deixar de ser Natal, ia ser tipo Halloween, sei lá. Estou brincando, gente. Oh, meu Deus, estou brincando. A música, né? Era isso que eu estava falando. Tinha uma música que a gente cantou muito tempo aqui na missão, que era assim. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos? É o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho, é uma música que é Salmo 126 aí, né? Com muito trabalho, guardando a visão, às vezes chorando. Se fosse uma música da missão mesmo, ia ser muitas vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. É isso. O fruto que a gente tem hoje não é só hoje. Acabou aqui, ó, liguei um botão, está aqui o fruto. Não, tem memória no fruto. E às vezes memórias sofridas. Plantar não é fácil, arar a terra não é fácil. Eu nem gosto de mato, nem gosto de terra, fruta eu gosto, mas eu não gosto de plantação. Só de pensar em ter que plantar é um negócio complicado. Mas a ceifa, o fruto, colher aquilo pelo qual trabalhamos, traz esperança para o futuro, traz alegria no presente, mas traz uma revigoração da memória. Porque está aqui, está pronto. Toda a minha dor, todo o meu suor, todo o meu sofrimento está aqui na minha mão. Minha memória tem um novo sentido. E os despojos, a mesma coisa. Acabou a guerra. Acabou. O que eu tenho agora é lucro dessa guerra. O que eu tenho agora é recolher tudo aquilo que o inimigo deixou e vou repartir com as pessoas. Vou compartilhar presente. Olha que Natal. Vou dividir com os outros as bênçãos que eu recebi por conta da minha guerra. Guerra é sofrida? não existe guerra legal. Não existe guerra que as pessoas se divertem. Não existe guerra que a pessoa sai bem, feliz. Nossa, estava ali numa guerra, parei para tomar um cafezinho. Não existe. Guerra é sofrido, guerra é doído, é cansaço físico, é cansaço emocional. As pessoas têm transtornos depois de guerra. Mas chega a hora dos despojos. E quando chega a hora dos despojos, é a hora que a gente tem esse prêmio da memória. De olhar para trás e falar, chegamos até aqui. Ralamos, suamos, quase morremos, foi difícil, mas está aqui. Os despojos são prova de que a gente pode trazer nossa memória junto com a gente. De que a memória ruim é memória, passou. A guerra não está mais aqui hoje. Hoje eu tenho os despojos. Meu inimigo não está mais me perseguindo. Eu tenho o que era dele na minha mão, eu tenho os despojos. Agora é memória. Virou memória. Agora, eu estou pensando, tenho pensado esses dias sobre quando Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. E eu acho que, às vezes, a gente pensa, nossa, eu tenho que esquecer assim, uma amnésia 100%, limpar o meu cérebro, e aí a gente se culpa porque a gente não consegue esquecer certas coisas. Mas eu não sei, e aí a galera aqui, teologia da primeira fileira, depois a gente vai sentar, fazer uma rodinha, tomar um café e discutir isso. Porque eu acho que isso está mais para um desapego do que para uma amnésia. Porque eu não sei se Deus fez o nosso cérebro para esquecer. Não tem uma estrutura tão desenvolvida no nosso cérebro que apaga 100%. Que desapega tem.
que ressignifica, tem. E talvez a gente esquecer as coisas que para trás ficam, não é esquecer 100% a guerra. E as pessoas vão te perguntar, e aí, aquela guerra que você estava passando? Aí você vai falar, guerra? Que guerra? Nunca fui em guerra nenhuma. Não é isso. Mas a pessoa vai te perguntar, e aí, aquela guerra que você estava passando? Você vai falar, passou. Aqui estão os despojos, prossigo para o alvo. Ficou para trás. Deixo lá atrás, não trago comigo. O que eu trago comigo é memória. O que trago comigo são memoriais. A gente tem pouco memorial. Devia ter uns... É porque às vezes a gente acha que é tudo coisa de católico, né? Ai, vai ser uma imagem. Mas tem que ter um memorial, tem que ter um negócio que a gente levanta, olha e lembra. Faz isso na sua casa. Qual vai ser seu memorial de 2015? Teve muita guerra, mas algum despojinho, algum frutinho talvez teve. E a gente precisa trazer memória junto com a gente. Natal é memória. O menino nasce, não é num contexto do nada, o menino nasce num contexto de memória. Olha o versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Antes eu pensava, nossa, que maravilha, vai sumir. Não é sumir, foi útil. Essa memória ruim, essa memória difícil, essa memória ensanguentada, teve utilidade. A pior memória que o soldado podia ter em casa, que era aquela roupa toda suja, toda baleada, ele falou, vamos dar uma utilidade para isso, porque é Natal. Um menino vai nascer. A gente está num contexto de angústia, a gente está num contexto de ansiedade, mas vai ter mudança. Então vamos usar nossas memórias. Se foi só memória ruim, só tem memória ruim de Natal, não teve um Natal nunca feliz, não teve um Natal nunca que foi Natal de verdade, tudo bem. Então vamos pegar essas roupas ensanguentadas, vamos usar de combustível. Não é lindo isso? Até nossas memórias ruins são trazidas para a cena do presépio. Olha Maria, que é uma pessoa com um monte de memória ruim. A menina era adolescente, imagina você, sua filha adolescente, chegar em casa e falar, pai, estou grávida. Do seu namorado? Não. Não faz sentido nenhum. Se fosse minha mãe, me botava para fora de casa em 2 tempos, eu nem terminava de falar. Não sei se ela me botava para fora de casa, mas ia dar uma ameaça difícil ali, ia ser complicado. Imagina você crente, se a filha do pastor chega aqui e fala, estou grávida. Estou não, viu gente? Relaxa, respira fundo, o povo já está indo para o Twitter, não estou grávida. Estou até com uma cólica maravilhosa aqui, ó, que prova que eu não estou grávida. Informação adicional, só para quem aí, né, já está vindo para o Twitter, não conseguiu entender ainda. Pois bem, sharing is caring, é uma expressão em inglês. Compartilhar é amar. Mas imagina, se a filha de um pastor aqui da missão chega e fala, estou grávida. Ah, crente. Crente adora uma polêmica, adora um filho de pastor grávido antes de casar. Maria chegou e falou, aí, estou grávida. Aí imagina se a filha do pastor vira e fala, estou grávida e é do Espírito Santo. Ah, mas não iam acreditar. Não iam acreditar, ninguém ia cair nessa. Iam ficar esperando o menino nascer, para ver se é Cody Douglas, se é da Corminha. Imagina o menino nasce com cara de árabe, assim, um negócio meio Jesus Cristo. Não ia dar certo. E Maria carregou essa memória ruim de ser julgada, porque ser humano, gente, não precisa ser crente, não, é só nascer ser humano. Se nascer cachorro é mais fácil. Se você nasceu ser humano, deu uma dificuldade aí na vida. Nasceu ser humano, vai falar, vai querer dar opinião, vai querer fazer textão no Facebook. Não tem para onde correr, gente, a gente é ser humano. Se a gente fosse cadeira, aí não, aí é julgamento. Aí, às vezes, passa, desses 19 anos de missão, passou muita gente aqui assim, que fala, nossa, mas eu achei que igreja, as pessoas se amassem, mas não ama, gente, é gente. Não é porque é crente, é porque é gente. Se você for para qualquer lugar que tem ser humano, vai ter gente louca, vai ter gente errada, vai ter gente querendo acertar. A diferença de igreja é essa, que aqui é todo mundo louco, todo mundo fala mal, todo mundo tem mimimi, todo mundo aí neurótico, dissociado, mas a gente está querendo acertar. Estamos juntos, tipo um hospício, é uma maravilha.
Mas aí, o que acontece? A gente gosta disso. Porque é família, entendeu? A sua família, tem normal na sua família? Não tem. Aqui também não. O que acontece? Maria traz isso para o presépio. Não era outra Maria que estava ali. Ali era a Maria que engravidou antes de casar. Ah, mas foi uma concepção sobrenatural. Ok, mas estava grávida antes de casar. Você sabe que isso ia ser difícil engolir. Você sabe. Ó José. Ô, coitado, gente. Tadinho. Estava lá. Carregando um filho que não era nem dele. Estava lá, trazendo a memória. Imagina a hora que Maria contou para José que estava grávida. O cara teve que sonhar, teve que reprocessar a cena traumática ali, ó, para chegar no presépio. E às vezes é isso que a gente tem. A gente só consegue chegar no presépio com bota ensanguentada e com roupa ensanguentada. Com tumulto de batalha. Tudo bem, traz para o presépio. Se a única memória que você tem hoje é memória de guerra ruim, traz para o presépio. O presépio é lugar da gente trazer nossas memórias. Se elas forem boas, ok, a gente pendura, enfeita, fica lindo. Se forem ruins, ok. No presépio do Natal, memória ruim tem utilidade. Vira combustível para fogo. Olha que coisa pentecostal. Memória ruim é pentecostal também. Porque aqui no Natal, ela é transformada em alimento para o que gera luz, para o que gera vida, para o que aquece. Não existe Natal sem mudança. Não existe Natal sem memória. E por último, não existe Natal sem menino. Olha o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha o versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Quem foi a pessoa? Perguntinha de escola bíblica. Quem foi o cara? O juiz. Já estou dando uma dica aí. Quem foi o juiz que Deus levantou para salvar o povo dos midianitas? Gideão. Vou soprar para vocês, tá? Eu vou perguntar de novo, vocês respondem. Quem foi o juiz para não queimar teu professor de escola bíblica de vergonha? Quem foi o juiz que Deus levantou para salvar o povo de Israel dos midianitas? Gideão. Muito bem, gente, vocês estão frequentando a escola bíblica direitinho, arrebentaram Gideão. Quem era Gideão? Gideão não era um cara formado em artes de guerra. Gideão não era um cara forte. Gideão não era bonito. Gideão não era influente. Gideão não era político. Gideão era um cara medroso pra caramba, que ficava escondido dentro de casa, porque ele era o caçula da família mais pobre, da parte mais pobre do povo todo. Aí Deus vai e pega o inesperado. Porque todo mundo estava esperando quem? Um Sansão. Sansão que era juiz. Aquilo sim, aquele homem forte, musculoso, que olha para o exército, mata todo mundo só de olhar. Isso é juiz, isso que o povo esperava. Aí Deus vai e pega um pequenininho, magrelinho, pobrezinho, com autoestima, como é que meu pai fala? Alto-baixa estima. 19 anos de missão, ele continua falando alto-baixa estima. É esse que Deus escolhe. Sabe por quê? Natal é sobre o menino. Natal a gente faz coisa grande, não sei o quê, amigo X barulhento, aquela ceia que parece que vem 7.000 pessoas para comer na sua casa. Mas o Natal é sobre uma coisa muito pequena. E Deus tem essa mania de usar aquilo que é inesperado. E não só o que é inesperado. Olha Maria, super inesperado, né? Uma virgem engravidar, isso é inesperado. Até porque Deus tinha uma mania, se você der uma olhada ali no Velho Testamento, até no começo do Novo Testamento, Deus tinha uma mania de usar quem? Estéril. Eu acho que o povo já devia estar começando a sacar, não sei, porque ser humano também, na natureza pecaminosa faz isso com a gente fica tapado. Então, engravidava uma mulher estéril, eu acho que o povo já notava, quem era mais esperto já notava, aí vem. Pensa, Deus disse, vou fazer uma nação numerosa. Quem vou escolher para ser a mãe? Um estéril. Ó, que lógico, hein? Que esperado, Jesus. Não podia pensar numa coisa aí mais previsível, não? Mistério. Como a mistério vai ser mãe de nações?
Pois é o que Jesus escolheu, Deus. Jesus, todo mundo é a mesma coisa ali, né, gente? Trindade. Preciso de alguém para ser um sacerdote, um profeta, uma pessoa bacana aí, porque está todo mundo lascado. Eli é sacerdote, mas Eli está velho, não está sabendo cuidar dos filhos. O povo está se desviando, está cada um fazendo o que acha que tem que fazer. Cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. O povo está se esquecendo da Bíblia. Preciso de alguém para ungir o rei Davi, que vai ser um rei chave para a história, não só do povo, como do cristianismo inteiro. Preciso de um profeta. Deixa eu ver quem eu vou escolher para ser mãe desse profeta. Ana, estéril. Que barato. Preciso de um profeta que vai anunciar o caminho do Messias. Vai ser o último dos mega profetas bíblicos. Mas esse tem que ser o cara, porque ele vai para o deserto. Isso não é qualquer um, não. Esse cara vai morrer, vai ser mártir. Mas ele vai ser profetão, amigo do noivo. Aquele que prepara a igreja, a noiva, para receber o noivo. Esse cara tem que ser um cara fenomenal. Deixa eu ver quem eu vou escolher. Um mistério. Vem cá, Isabel. Inclusive aí, parente de Maria, está na família. Deus tem costume em usar coisas inesperadas. Já cantaria o querido rebanhão. Isaac, João, Samuel e Sansão não foram bebês de proveta, não. Bebês de proveta. Lembra que o bebê era de proveta, né? Mas são a prova de que nosso Deus responde oração. Bebê de proveta, disco voador de outro planeta, isso já está careta. Jesus Cristo é sempre atual. Amém. Que oração boa, né? Tipo, Jesus, obrigada pelo esse almoço, bebê de proveta, disco voador de outro planeta, isso já está careta. Jesus Cristo é sempre atual. Amém. Muito boa essa música, se você não conhece, vale a pena ouvir antes de 2015 acabar. Mas é isso que Deus faz. Inesperado. Preciso de alguém importante para nascer. Tem um monte de mulher aí tendo filho. Deixa eu pegar uma mulher que não pode ter filho. Quero fazer de um jeito diferente. Aí precisa que o cara principal da história nasça. Aí não tinha como. Tinha que ser ainda mais inesperado. Já tinha usado muito estéreo. A história inteira veio usando estéreis. Aí de repente ele fala, vou usar uma virgem. Agora, não é só inesperado, porque o Natal, além de inesperado, ele é inadequado. Onde já se viu um bebê nascer numa estrebaria? Quem cortou o cordão umbilical desse menino? Eu vou contar uma coisa. Essa menina, minha sobrinha que nasceu esse ano, Isabel, foi parto normal, eu vi. Não é uma coisa legal de ver. Que tinha médicos, enfermeiros, eu desesperada dentro da sala de parto. Imagina numa estrebaria. Com uma vaca, feno, um porco. Aí, para completar, ainda tinham pastores, gente que não tinha nada a ver com a família lá dentro, tirando selfie, botando no Snapchat. É inadequado. O que aconteceu com a placenta dessa mulher, gente, depois? Quem esterilizou essa mulher? Não sei, inadequado. É o que Deus faz. Bem-vindo ao cristianismo. A religião de pessoas inesperadas e inadequadas. Isso é Natal. Porque Natal não é sobre coisas grandiosas. É sobre um menino. E sabe o que é legal? Esse menino tão pequeno e tão frágil. O bebezinho, gente, Jesus, que salvou a gente, que criou o planeta inteiro, nasceu banguela. Já parou para pensar isso? Que Jesus nasceu banguela. Agora, esse bebê tão pequeno e tão banguela, que deve ter gofado um dia. Imagina, se ao invés de Jesus chorou, o versículo fosse Jesus gofou. Teria todo sentido. Porque ele era um bebê. Mas esse bebê tão pequeno e tão frágil, não era qualquer bebê. Era um maravilhoso conselheiro. O que faz planos reais. Esse conselheiro aqui não é de conselheiro tipo um psicólogo que fica anotando e te dando conselhos. É de conselheiro real, do rei. O cara do rei que vai fazer planejamento. A gente também não entende isso muito bem, porque aqui no Brasil política é uma coisa meio sem planejamento. Mas ele é o maravilhoso conselheiro. O cara que faz os planejamentos, os planos que ele tem a nosso respeito. Lembra disso? Pensamentos mais altos que os nossos, planos mais altos que os nossos, porque os nossos caminhos não são os caminhos dele. Sabe quem é isso? Um bebezinho banguela que nasceu no meio de porquinhos.
Não sei se já foi na fazenda, minha bisavó tinha uma roça. Eu não gostava de ir para lá, porque era roça. Deus a tenha, né, vó? Vó Rita, mãe da vó Ilka. Gostava muito da vó Rita, mas roça, gente, pouco. Aí tinha assim, ó, quando saía assim da casa, primeiro que você tinha que sair de casa para ir no banheiro. Depois que você tinha que sair dessa entrada que tinha um banheiro, aí tinha assim, aí minha mãe acordava cedo, que o povo vai para a roça, gosta de acordar cedo. Vai lá brincar com os pintinhos. Não queria brincar com pintinhos. Aí era assim, ó, vinha para cá, não é para a direita. Tinha um galinheirozinho, tinha um curralzinho. Não era legal, gente. Passar para ver porquinho não era legal. Imagina você ter um bebê no meio de porquinho. Tá ligado o cheiro de curral? Pensa aí. Memória sensorial aí do corpo. Pensa aquele cheirinho de galinheiro. Foi onde o maravilhoso conselheiro nasceu. Um bebezinho banguela, que não sabia nem falar. Já era o maravilhoso conselheiro. O Deus forte, gente. O menino sabia, não tinha força para sentar, porque ele era um recém-nascido. Mas o Natal é sobre toda essa força num bebê. Quando é Deus que está no presépio, não precisa de mais nada. Um bebê dá conta de ser forte. Pai da eternidade, essa me deixa encucada. Porque o menino tinha acabado de nascer, era só um filho. Filho do homem. Uma coisa tão limitada, mas o filho era pai, e mais, da eternidade. Uma coisinha que teve que esperar 9 meses para nascer. Era pai da eternidade. E príncipe da paz. O bichinho chorava para tudo, gente. Você acha que não? Como é que Jesus ia pedir alimento? Como é que Jesus ia falar que estava com a fralda suja? Tinha nem fralda. Chorava para tudo, mas esse bebezinho que chorava não era qualquer bebezinho. Era príncipe da paz. Isso é Natal. Natal não precisa de nada muito grande, de nada muito... Não, é um menino, é um bebê. Um menino único que nasce para todo mundo, porque é um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Para todo mundo. Um só, um bebezinho só, pequenininho, para todo mundo. Para a gente encerrar. Versículo 7. Como que esse Natal, que precisa de mudança, precisa de memória e precisa de menino, consegue acontecer? Está escrito no versículo 7. Para que se aumente o seu governo, venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, e para estabelecer e firmar mediante a justiça e o juízo. Para que eu vou querer isso? Para que eu vou querer esse menino? Para que eu vou querer minhas memórias? Para que eu vou querer minha mudança? É para isso. Desde que seres humanos vivem em comunidade, eles buscam governos assim. Governo que seja saudável e que cresça, aumente o seu governo. Ninguém nunca faz um governo para que o governo diminua e acabe. Isso demonstra uma sociedade, não só um sistema político, mas uma sociedade doente. Se temos governos que são interrompidos antes da hora, é porque a sociedade é doente. O sistema econômico, social, político, cultural está enfermo, porque o que é saudável cresce. O que é saudável continua. Olha esse governo é um governo que aumenta, para que venha paz sem fim, e para que esse reino seja estabelecido com justiça e juízo. Para isso que serve o Natal. Mas não só uma coisa de governo político, mas um governo meu, pessoal. Para que essa minha vida seja governada de forma que o governo aumente, para que haja paz sem fim e para que seja uma vida diante o juízo e a justiça. E a gente tenta de todas as formas. Tem gente que diz, vamos fazer todo mundo igual, vamos estabelecer um governo onde todas as pessoas são iguais. Assim vamos ter um governo que aumenta, vamos ter paz sem fim, vamos ter juízo e justiça. Esses governos aí mais comunistas, todas as pessoas são iguais, todas as pessoas recebem as mesmas coisas, todas as pessoas frequentam os mesmos lugares, mas não são pessoas livres. Porque se você tem liberdade, não vai ser todo mundo igual.
Para eu querer que todo mundo seja igual, eu tenho que tirar a liberdade. Vamos vir todo mundo igual hoje de azul. Não, mas eu quero vir de verde. O problema é seu, você não pode ser livre, porque vamos ser todos iguais. Mas aí, por outro lado, tem a galera dos governos livres. Bom, então vamos deixar todo mundo livre, competindo, cada um correndo atrás do seu, sendo o que quer. Mas aí a gente não pode ser igual. A gente não consegue se relacionar de igual para igual, a gente não consegue pertencer em igualdade, porque somos diferentes. Então a gente vem nesse embate social que influencia quem a gente é, de ou somos iguais ou somos livres, ou somos iguais ou somos livres. Daí nasce um menino, um bebezinho banguela, que é a verdade. E a verdade é que liberta. Então a gente pode ser livre. E ele não faz acepção de ninguém, é todo mundo igual. Onde já se viu um governo que fosse capaz de tal coisa, onde liberdade e igualdade coexistem, e é um governo que aumenta, um governo que tem paz sem fim, e um governo com juízo e justiça. E não é ninguém muito especialista, assim, diplomado nas ciências humanas, não. É um bebê que gofa, que chora. Porque o Natal é sobre o menino. E é para isso que a gente precisa ter Natal. É para isso que a gente precisa de mudança de memória do menino. Para que a gente tenha esse governo de Deus que aumenta, que dá paz sem fim. E que tem juízo e tem justiça. Como isso tudo é feito? Como o texto encerra. É o zelo do Senhor que faz isso. Quando a gente deixa que Deus zele pelas nossas vidas, o Natal acontece. Quando a gente deixa que Deus cuide da gente, o Natal acontece. A gente não precisa fazer muita coisa, na verdade. Essa história de fazer mudança, a gente tem nossa iniciativa, mas é Deus cuidando da gente, é cuidado. Poder mudar é cuidado. Poder transformar nossas memórias é cuidado. E poder ter espaço para esse menino é cuidado. No final das contas é isso. É Deus cuidando da gente. Quando a gente se permite ser cuidado, o Natal acontece. Esse Natal onde temos mudanças, onde temos nossas memórias e onde um menino tão pequeno, mas que representa toda a grandeza e soberania de Deus, ele é o centro de tudo. Amém? E que Deus nos abençoe nesse Natal. Que o Natal de vocês seja muito feliz, cheio de mudança, cheio de boas memórias. Se tiver memória ruim, traz também que vira combustível. E cheio do menino, o menino da manjedoura, o menino inesperado num lugar inadequado. É Natal. Vamos orar e... Eu vou orar e acabar o culto, eu acho. Isso. Vamos levantar então e orar e acabar o culto. Lembrar da árvore de Natal, que está ali, você pode dar o seu presente para crianças que são atendidas pelos projetos sociais da missão. Você pega um envelope e a equipe está ali para te auxiliar. E lembrar que tem culto agora. Jesus, muito obrigada por esse dia, obrigada pela graça que é a gente poder estar vivo e a gente poder se colocar diante do Senhor. E, acima de tudo, obrigada pelo Natal. Obrigado por essa época que nos remete tanto ao Senhor e que nos lembra que mesmo nós sendo inadequados e inesperados, mesmo assim o Senhor está com a gente, cuidando da gente, para que o nosso Natal possa ter sentido e possa ser um tempo de mudança, um tempo que a gente decida se transformar, a gente decida transformar o nosso contexto externo, transformar as nossas angústias, transformar as nossas ansiedades, para que seja um tempo que as nossas memórias sejam refeitas. Por pior que seja a nossa memória, Natal é tempo da gente ver o fruto que a gente tem na mão, que a gente tanto sonhou, tanto trabalhou, tanto lutou, e essas memórias servem de combustível para a gente continuar. E que seja um Natal que o menino Jesus, o bebê que nos nasceu, nos lembre da simplicidade que é o Evangelho. Que o Senhor age em coisas que a gente às vezes nem está prestando atenção. Em coisas tão pequenas, lá o Senhor está, sendo o maravilhoso conselheiro, Deus forte,
o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Para que o seu governo aumente nas nossas vidas, para que a gente tenha paz sem fim, e para que o seu reino seja estabelecido nas nossas vidas, diante o juízo e a justiça. Que o Senhor continue zelando pela gente todos os dias, principalmente nesse Natal. Em nome de Jesus.